Então, pessoal, a gente vai estudar agora a semana 6 do PET 2, né? A última semana do PET 2. E ainda em relação a esse assunto, né, da crônica, a gente vai estudar isso agora relacionado à arte, né? Crônica e arte, ou seja, como retratar um fato cotidiano, uma coisa banal do dia a dia, né? Uma coisa simples, corriqueira, como tratar isso de uma forma artística, ou seja, dar uma visão artística, né, através da arte, melhor dizendo, uma visão a respeito de uma coisa corriqueira, uma coisa do cotidiano. Então, assim, a mesma coisa que os cronistas fazem através da arte de escrever, né, da literatura, podemos dizer assim, os artistas plásticos, né, podem fazer isso com a pintura, com o desenho, né, ou outra arte ilustrativa. Então, a gente vai ver isso através de uma obra do pintor aqui, o artista, né, não sei se é pintor, desenhista, pintor, Alex Gross, né, ou seja, sua pintura. Vamos ver então o que ele fez aqui. Então ele fez o seguinte, ele fez esse quadro aqui, ó, né, que a gente vê que é um fato cotidiano. Por que é um fato cotidiano? Porque ele pintou aqui uma cozinha, né, aí tem utensílios domésticos aqui, né, e só que o que é o diferencial aqui, né, nessa pintura cotidiana dele? Porque veja bem, a pintura cotidiana, isso é importante a gente ressaltar, né? O que ele está pintando aqui é algo do dia a dia, ou seja, um casal que se senta à mesa para tomar sua refeição, para comer, né? Só que, olha a questão da expressão deles, como é que eles estão. Olha como que está o rapaz aqui, né? E eu achei interessante aqui no homem é que ele está como se fosse um fantasma, né? Meio transparente, certo? E o que me chamou a atenção também foi o fato de não ter nada no prato dele. Mas será que ele já comeu? Mas ele tá com o garfo assim, né? Ele tá manuseando o garfo ainda como se ele fosse comer. Por que ele fez dessa forma, né? E chama muita atenção a expressão deles, né? Estão assim, como se estivessem olhando para nada, né? Totalmente ali absorvidos nos seus pensamentos, né? Sem contar que a expressão da moça é uma expressão muito triste, né? E do rapaz também é uma expressão assim de tédio, de desânimo, né? Então, o que será que ele quis retratar com essas expressões? Aí a gente vai refletir um pouquinho sobre isso. Aí vem as questões já, é bem tranquilo. A questão da situação do cotidiano eu acabei de falar, tá? É só descrever aqui, não precisa descrever muito não, é dizer mesmo o que é retrator do cotidiano, é bem simples. Aí vem a questão do olhar fixo dos personagens, né? O que você acha que eles estão olhando? Estão olhando o que, né? Ou, na verdade, como que é esse olhar deles, né? Eu acabei de falar também que é um olhar que, na verdade, que não olha para nada, né? Eles, na verdade, estão olhando para si mesmos, né? Digamos assim. Estão pensando em alguma coisa ali, preocupados com alguma coisa, ou, enfim, abstraídos ali no seu próprio ego, na sua própria imaginação. O que a gente vê, o que a gente percebe é que nenhum dos dois está interagindo, né? É como se estivessem sozinhos, cada um no seu mundo, né? Mas ao mesmo tempo eles estão muito próximos, até se tocando, né? O que mais? Onde a gente parou aqui? Ah, tá. A questão de... Através da pintura A Refeição, né? Esse é o nome da pintura, Alex Gross critica o comportamento das pessoas nos dias de hoje. O que ele critica, você concorda? Então, o que a gente pode deduzir então, a partir dessa pintura? Qual seria a crítica? Eu vou deixar vocês pensarem, tá? Não vou falar não, mas acho que... Veja bem, imagina bem, duas pessoas que estão próximas, mas que não estão conversando, cada um está absorvido em si mesmo, certo?
E pensa nessa questão do rapaz ali, do homem que está meio transparente ali, como se fosse um fantasma. Né? Por que ele quis? Por que o artista quis fazer ele dessa forma? Tem um significado, tá? Então pensa sobre isso para vocês entenderem o que ele está criticando, né? Aí vem essa questão do chamado surrealismo pop, né? A questão explica aqui que é uma espécie de surrealismo, quer dizer justamente essa questão daquilo que é real, daquilo que não é, aliás, que não é real, né? Que é surreal, ou seja, vai além da realidade. Por exemplo, o rapaz que está lá meio transparente, assim como se fosse um fantasma, isso é algo surreal, né? Aliás, tudo no quadro ele é bem realista, né? Bem normal, bem cotidiano mesmo, bem realista. Mas o fato do homem estar meio transparente, né, tipo como se fosse meio que um fantasma, isso é o ponto surreal do quadro, certo? Muito bem. E pop, por que pop? Porque ele ao mesmo tempo ele traz elementos da cultura moderna, né? Então assim, o modo como ele pinta, né? Essa textura, esse tipo de pintura remete a uma coisa mais antiga. Mas só que veja, olha para vocês verem aqui, ó, micro-ondas, liquidificador, né? Aqui também tem como é que fala, uma coisa mais moderna, né, da cozinha, etc. Então, existe esses dois elementos, algo mais antigo, né, e algo mais moderno. Então, isso é o tipo da arte que ele produz, né? Ele mistura essas coisas, né? Que explica muito bem. Então vamos ver a pergunta. De que forma você acha que ele retrata nessa pintura um mundo de fantasia e ao mesmo tempo reflete uma visão atual da sociedade? Então, a visão atual da sociedade é essa visão crítica que ele está tentando retratar aqui, né? Certo? Agora, o mundo de fantasia tem a ver justamente com essa questão do rapaz estar meio transparente. Então vocês vão explicar essa relação, né, entre as duas coisas para vocês dizerem então de que forma que ele está retratando então essas duas coisas na pintura, certo? Então é só relacionar. Ou seja, vocês vão ter que pensar por que então que ele está transparente, meio transparente daquele jeito, parecendo um fantasma, né? E veja essa questão da visão crítica da sociedade, né? Que eu acho que vocês já estão percebendo que é justamente essa questão da falta de diálogo, né? Pessoas que estão ao mesmo tempo próximas, mas ao mesmo tempo muito distantes, né? Muito voltadas para si mesmos, e não para, né, pessoas voltadas para si mesmas e não para o outro, né? Ninguém se interessa pelo que o outro está pensando, ninguém pergunta, ninguém fala nada, cada um na sua, né? Esse egoísmo, esse egocentrismo, essa falta de empatia, né? Não se coloca no lugar do outro, fica ali distraído nos seus próprios pensamentos. Não, isso é uma coisa, indiferença, né? Tudo isso é uma coisa que a gente observa muito no mundo de hoje, né? As pessoas ali totalmente absortas, às vezes não olhando para o tempo, igual tá aqui, né? Olhando assim por nada, vamos dizer, mas hoje acontece muito essa indiferença, essa falta de empatia, em relação, por exemplo, ao uso de celular. Ou seja, as pessoas, ao invés de conversarem umas com as outras, dialogarem, uma perguntar sobre a outra ali, esquecer do celular na hora que está conversando. Não, duas pessoas se juntam para conversar, mas cada uma fica no seu celular, vendo a sua rede social, vendo seus vídeos, e às vezes nem conversar uma com a outra sobre o que está vendo no celular, não conversa. Então, tem esse outro lado também, né, que a gente pode relacionar aqui. Então, se você fosse fazer uma pintura como essa de Alex Gross para representar uma crítica à atualidade, que situação você escolheria? Justifique sua resposta. Então, eu escolheria justamente essa situação, né? De muitas vezes as pessoas ficarem olhando para o celular, ali mexendo no celular, e sendo que tem a oportunidade de conversar com a pessoa que está do lado ali dela, e ela não conversa, né? Ou a pessoa que fica ali totalmente absorvida, né? Absorvida, essa é a palavra. Como se o celular ele absorvesse a pessoa. E a pessoa não vê mais nada que está à volta dela. Ela fica só ali, compenetrada no aparelho, vendo aqueles vídeos, né? Hoje em dia está muito na moda esses vídeos aí do TikTok, essas coisas, né? Esses vidinhos curtos de humor e de coisa,
que é uma coisa que distrai, pode ser divertido, pode ser bom, assim, no momento de distração, mas é uma coisa que vicia também ao mesmo tempo, e as pessoas estão vidradas nisso, elas ficam o tempo todo nisso, e aí ninguém mais, ou pelo menos grande parte das pessoas, não estão mais assim, buscando fazer coisas mais interessantes, não estão tentando sair um pouco desse mundinho, né, de internet, de distrações vazias, e isso é muito prejudicial, né? Não só para a pessoa mesmo, para sua formação enquanto pessoa, para sua intelectualidade, para sua saúde mental mesmo, mas também em relação às outras pessoas que são ignoradas por conta desse vício da pessoa de ficar presa só naquilo, né? Com essa pandemia mesmo, né? Quantos alunos, e aqui eu vou fazer uma denúncia aqui agora, né? Eu vejo muita aluna no WhatsApp, né, que é a nossa ferramenta principal de comunicação, que eu salvei o contato de todos os alunos, né, para identificar direitinho, para saber quem que está ali nos grupos, etc. E aí eu consigo ver alguns status, né, e o que eu observo. Tem aluno que posta status no WhatsApp direto, né, ou seja, o aluno se você precisar conversar com o aluno ali, você mandar uma mensagem, se ele não te responder, é porque ele não quer responder mesmo, porque que ele vai ver a mensagem, ele vai ver, né? Porque ele é o tempo inteiro com o celular na mão, acessando as redes. Mas você vai ver a produtividade do aluno, não enviou nenhuma atividade, não pergunta nada, não participa, né? Ou seja, não interage, não quer saber de nada do estudo. Ou seja, por quê? Porque ele está completamente viciado no celular, né, no pior sentido mesmo. Ou seja, ele está usando a ferramenta apenas para ficar absorvido nessas coisas que só bobagem muitas vezes, né? Ou seja, não acrescenta nada para ele e está prejudicando os estudos dele e outras coisas também. Então, precisa de muita disciplina, né, para a gente lidar hoje com essas mídias sociais, certo? E é uma forma da gente... Aliás, eu vi também esses dias, né, no Facebook, foi agora essa semana passada, eu vi algumas ilustrações também no sentido, né, assim, do vício à internet e às redes sociais. Teve uma que me chamou muita atenção, várias que me chamou a atenção, mas tinha uma assim que era tipo assim, a pessoa que vive de curtida, né? Aí tipo assim, tinha tipo um fio saindo do computador, como se fosse uma mangueira, daquelas mangueiras que faz doação de sangue, sabe? Que tira o sangue assim, passa por aquela mangueirinha, e a pessoa tava com aquele fio assim colocado no braço, né? Como se fosse essa mangueirinha de tirar o sangue. E a pessoa estava absorvendo do computador as curtidas, assim. Aí o desenhista desenhou, assim, várias curtidas, assim, meio que saindo do computador, assim, e entrando na pessoa. Ou seja, a pessoa vive de curtida, né? É como se aquilo fosse o sangue dela, ou o alimento dela, uma coisa mais ou menos nesse sentido. Ou seja, e isso é muito grave, né? As pessoas mostra-se uma dependência desses meios de comunicação, dessas mídias sociais, que é algo assustador, né? Então, assim, dá pra gente pensar, me veio à mente essa questão das redes sociais, do uso, né, das redes sociais, da internet. Então, vocês podem pensar coisas nesse sentido, mas podem pensar também outras situações, né, talvez não ligadas, né, propriamente a essa questão das mídias sociais, tá? Pode ser outra coisa. Não precisa entrar com a questão da internet, não. Mas é importante que vocês pensem aí numa forma, algo que você escolheria para fazer uma pintura crítica, né? E que retrate uma visão de um cotidiano, como fez aí o Alex Gross. Chegamos então ao fim do patch 2, ao fim da semana 6.